Amém, meus irmãos? Nós vamos dar sequência. O tema do nosso seminário é o Supremo Propósito de Deus. Nós começamos a falar ontem sobre esse assunto. E como eu disse aos irmãos, esse seminário ele é uma construção. Então nós vamos construindo, parte por parte, até chegarmos a um entendimento mais completo daquilo que seria o Supremo Propósito de Deus, que ainda não falamos sobre. Nós estamos construindo para chegar até o ponto, então, onde falaremos especificamente sobre o que é ou qual é o Supremo Propósito de Deus. Eu quero só recapitular algumas coisas que eu falei ontem, para nós darmos sequência. Ontem nós começamos falando que esse Supremo Propósito de Deus, ele foi estabelecido antes das eras, antes da criação de qualquer coisa, antes de Deus criar o universo. Portanto, nós não estamos falando de nada que Deus tenha criado ou feito. Porque, na verdade, o Supremo Propósito de Deus, ele inicia no próprio Deus. Nós temos que entender, irmãos, que Deus, em sua plenitude, em sua glória, em seu poderio, em sua soberania, simplesmente não precisava ter criado nada, não precisava ter feito nada. Porque Deus, ele é pleno em sua própria pessoa. Os seres da divindade, como nós conhecemos e entendemos que Deus, na verdade, não é um ser único, embora seja único, são três pessoas que formam essa unidade perfeita. Essas três pessoas, elas plenamente se satisfaziam. Então não havia necessidade de criar o universo, não havia necessidade de criar a terra, de criar o homem, de resgatar o homem, não havia essa necessidade em Deus. Quando Deus decide quando Deus decide criar o universo, criar a terra, criar os anjos, criar o homem, e tudo que Deus fez e continua fazendo, Deus fez isso por causa de uma vontade que ele teve. E essa vontade de Deus, nós chamamos do seu supremo propósito. Ou seja, ele não precisava, mas então ele tem essa vontade que Paulo vai chamar do beneplácito de sua vontade. Ou seja, a palavra beneplácito significa boa vontade. Deus teve uma vontade, julgou que essa vontade era boa, então decidiu fazer. E esse decidir fazer inclui tudo o que Deus criou, tudo o que Deus fez, está fazendo e continuará fazendo até a consumação desta vontade, ou seja, até a consumação do seu supremo propósito. Então, irmãos, nós temos que entender que esse supremo propósito não é uma necessidade de Deus, mas é uma vontade de Deus, e esse supremo propósito existe antes da criação de qualquer coisa. Portanto, nada que foi criado pode ser o supremo propósito de Deus, porque o supremo propósito de Deus, ele vem antes. Então, nós precisamos ter um ponto de vista adequado para que nós possamos enxergar o que é o supremo propósito de Deus. E eu falei para os irmãos ontem também, só recapitulando, que quando nós usamos o termo supremo propósito de Deus, não é por acaso. Nós usamos esse termo justamente para definir o que nós estamos querendo falar. Quando falamos supremo propósito, estamos dizendo que não há nada que está acima disso. E que não existe nada que importe para Deus mais do que isso. E além disso, não há outra coisa que Deus não esteja fazendo a não ser isso. É supremo porque é a maior coisa que existe para Deus, é o seu supremo propósito. Então o tema não é um tema apenas por escolher um tema para o seminário, mas esse tema ele quer justamente dizer o que ele está dizendo. Existe um supremo propósito de Deus, que para Deus importa mais do que tudo. E nós temos que entender qual é esse supremo propósito, porque caso nós não entendamos qual é o supremo propósito, nós corremos o risco de correr em vão, de viver em vão, de viver uma vida em vão, e no final da nossa vida, nós descobrirmos que nós vivemos aqui, mas nós perdemos todo o tempo que tínhamos, e nós não chegamos nem perto daquilo que era a vontade de Deus, ou seja, o seu supremo propósito. Então, nós temos que ter um ponto de vista adequado. Qual é o ponto de vista adequado? O próprio Deus. Nós temos que olhar para o próprio Deus, nós temos que ver o próprio Deus. E aí surgiu o problema que nós entendemos ontem, estudamos de forma exaustiva. Qual? Deus não pode ser visto por ninguém. Ninguém nunca viu e ninguém nunca pode ver a Deus. E não é que não pode ver porque Deus não quer se mostrar. Não pode ver porque ver a Deus é uma sentença de morte, como nós entendemos ontem. Ninguém pode ver a face de Deus e continuar vivo. Então Deus, ele envia o seu Filho à terra para que o seu Filho o revele. Já que ele mesmo não pode ser visto, o Filho unigênito que está no seu seio vai revelá-lo, vai mostrar quem ele é. E nós entendemos ontem, para surpresa de muitos, ou de quase todos, que a personalidade que nós vemos nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não é o Filho, e sim o Pai. Porque quem está ali é o Pai, não é o Filho que está ali. O corpo é do Filho, mas a personalidade que está ali, e com personalidade eu quero falar da alma que está ali, é a alma do Pai. É a mente do Pai, é a vontade do Pai, e são os sentimentos do Pai que estão expressos no corpo do Filho. Os irmãos estão aí?
Isso fica muito claro, né, na pergunta de Filipe, quando Filipe diz a Jesus assim: mostra-nos o Pai e isso nos basta. Qual que é a resposta de Jesus? Eu estou há tanto tempo convosco e você ainda não me conhece? Ou seja, é o Pai que está aqui, não é o Filho que está aqui. Portanto, você tem que riscar da sua agenda que Mateus, Marcos e Lucas é uma biografia do Filho. Porque não é uma biografia do Filho, é uma biografia do Pai, porque o Pai é que está sendo revelado. Estou refrescando a sua memória. Amém, irmãos? Então, ficou muito claro para nós que o Filho veio revelar o Pai. Preste atenção. Quando nós falamos do supremo propósito de Deus, nós falamos daquilo que é o mais importante. Não há nada absolutamente mais importante do que isso. Esse é o supremo assunto. Porque quando nós falamos do supremo propósito de Deus, nós estamos falando de enxergar o todo. Então pense que Deus, em algum momento, antes de criar qualquer coisa, quando apenas Ele existia, Ele pensou em algo, Ele desejou algo, Ele quis algo e decidiu fazer isso. Esse algo que Deus decidiu fazer é todo o plano de Deus. E para que esse plano seja levado a cabo, para que esse plano seja concluído, Deus vai usar muitos meios. Os irmãos estão aí? Muitos meios para que esse plano aconteça. Esses meios incluem tudo que Deus criou e tudo que Deus fez. Então, criar um universo é um meio para que o seu supremo propósito seja concluído. Criar a terra é um meio, criar o sistema solar é um meio, criar os anjos, criar o homem, colocar o homem no jardim do Éden, enviar seu filho, salvar pessoas, batizar pessoas, discipular pessoas, escrever um livro e colocar em nossas mãos, faz parte, tudo isso faz parte dos meios para que o seu supremo propósito se cumpra. Mas nada destas coisas são em si mesma o seu supremo propósito. E quando eu falo que nada dessas coisas são em si mesmas o seu supremo propósito, eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes. São coisas importantes, mas não são o supremo propósito de Deus. Ou seja, são apenas meios para que eu possa alcançar o supremo propósito de Deus. E qual é a situação da igreja? Quando eu falo igreja, eu falo de forma geral, incluindo toda a igreja em todo o mundo. Qual é a situação da igreja? A situação da igreja é uma igreja que enxerga os meios sem enxergar o supremo propósito. Enxerga partes, sem enxergar o todo. E isso é um grande problema. Quando a igreja enxerga partes, sem enxergar o todo. Porque quando nós não enxergamos o todo, nós nos agarramos a partes e vivemos por essas partes, mas que não são o supremo propósito de Deus. Eu até falei com os irmãos hoje, né? Alguém em algum momento entendeu pela palavra de Deus, pelo texto que Jesus pela fala de Jesus que ficou registrada em Mateus, capítulo de número 28, que diz assim: Jesus lhes disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, alguém olhou, leu, olha, Jesus mandou batizar. Bom, descobri o que eu tenho que fazer na minha vida. O que é que eu tenho que fazer na minha vida? Batizar pessoas. E aí nasce uma igreja. Que igreja? Inicialmente os anabatistas, que depois se tornaram os batista. Por quê? Porque a missão da vida é batizar pessoas. Quantos estão aí? Mas aí outra pessoa leu Marcos. E lá em Marcos Jesus diz assim, ó: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Opa, descobri o que Deus quer de mim. O quê? Que eu pregue o evangelho a toda criatura. E aí sai pregando o evangelho, fazendo missão, evangelizando todo mundo em todo lugar, acreditando que está cumprindo o supremo propósito de Deus, mas não está. Por quê? Porque evangelizar pessoas é um meio para alcançar o supremo propósito, mas não é o supremo propósito. Batizar pessoas é um meio para alcançar o supremo propósito, mas não é o supremo propósito. Aí, mais recentemente, vem uma turma e lê 1 Coríntios 12, e vê sobre os dons, e a manifestação dos dons do Espírito, onde nasce e surge o pentecostalismo. Não, o negócio é dom. Tem que falar em língua, tem que profetizar, tem que revelar a vida do irmão, tem que ter o dom de ciência. Isso aí é o supremo propósito de Deus. E nascem as igrejas pentecostais. Dentre elas, a mais conhecida, a Assembleia de Deus. Os dons são importantes? São importantes. Fazem parte do propósito de Deus? Fazem parte. São o supremo propósito de Deus? Não. É um meio para alcançar o supremo propósito. Então, a igreja, ela está enxergando partes sem enxergar o todo. E cada um forma a sua gangue. Consegue entender ou não? Um forma a gangue do batismo, outro forma a gangue do evangelismo, o outro forma a gangue dos dons. Consegue entender? Outro forma a gangue dos presbíteros, de onde surgem nossos irmãos presbiterianos. Nosso negócio é presbítero. Os irmãos estão aí? Consegue compreender? Outro forma a gangue não sei do que, a gangue da... E cada um vai formando a sua gangue, e no final cada um está enxergando uma parte de um meio e não consegue enxergar o todo, né? Para ilustrar isso, para que os irmãos entendam o que eu estou querendo falar, eu vou contar mais uma história a título de ilustração. Conta-se uma história que na Índia, certa feita,
foram chamados 6 homens cegos para conhecer pela primeira vez um elefante. Então pegaram esses homens, levaram eles a um zoológico, onde tinha um elefante manso, e falaram para cada um deles: olha, vocês vão ser guiados pelas mãos, vocês vão tocar o elefante, e depois que vocês tocarem o elefante, apalparem o elefante, vocês vão dizer para vocês o que é um elefante. E aí pegaram o primeiro cego, guiaram ele até o elefante, e ele tocou a barriga do elefante. Imagina, um elefante de quase 3 metros de altura, quase 5 metros de largura, ele tocou a barriga do elefante, aquele negócio gigantesco, ele passou a mão, esticou, algo duro, algo áspero, e aí quando ele voltou, perguntaram para ele: para você, o que é um elefante? Ele falou assim: olha, para mim um elefante, eu não sabia, mas o elefante é igual uma parede. Porque lá em casa também tem algo duro, grande, quando eu toco assim, e é tudo áspero, e eu não consigo passar. Eu não sabia que o elefante era igual uma parede. Quantos estão aí? Mas aí vai o segundo cego. E o segundo cego não foi na barriga, ele foi guiado ao rabo do elefante. E ele pegou o rabo do elefante. E quando ele pegou o rabo do elefante, ele dobrou para lá, dobrou para cá. Ele falou: eu não sabia que o elefante era assim. Aí ele voltou e perguntaram para ele: para você, o que é um elefante? Ele falou: olha, eu não sabia, mas o elefante é igual uma corda. Porque lá em casa eu tenho uma corda, e eu pego também, dobro para lá, dobro para cá, e o elefante é uma corda. Levaram o terceiro cego. E esse não foi nem na barriga e nem no rabo, esse foi na pata traseira do elefante. Imagina, irmãos, um negócio desse tamanho. Ele foi e abraçou aquilo, grande, roliço, e aí quando ele voltou, perguntaram para ele: ei, para você o que é um elefante? Ele falou: eu não sabia, o elefante é igual o tronco de uma árvore. Para mim o elefante era diferente. Aí levaram um outro cego, o outro cego foi e tocou na presa, naquela presa de marfim do elefante, que é pontiaguda, e perguntaram para ele: para você o que é o elefante? O elefante é igual uma espada. Porque ele é firme, duro, e ele vai afinando a ponta, ele é pontiagudo. Quantos estão aí? Aí o outro foi e tocou na tromba do elefante. E quando ele pegou na tromba do elefante, o elefante mexeu a tromba, ele se assustou, correu. E aí disseram assim: para você, como que é o elefante? Olha, eu não sabia, o elefante é igual uma cobra. Você pega ele e se mexe. Diga assim: todos eles tocaram na mesma coisa, mas cada um teve uma percepção diferente. Porque cada um enxergou uma parte e não enxergou o todo. É assim que está a igreja. Se você for na esquina, a ênfase é outra. Se você for na outra ali, a ênfase é outra. Se você for ali na outra, a ênfase é outra. Quantos estão aí? Aí cada um vai formando uma gangue. Então tem a gangue do batismo, tem a gangue do evangelismo, tem a gangue do presbitério, tem a gangue dos dons, tem a gangue da cura, tem a gangue da libertação. Cada um achando que uma parte é o suficiente. Mas ninguém se preocupando em entender, de fato, qual é o supremo propósito de Deus, onde todas essas coisas fazem parte do supremo propósito, mas não são o supremo propósito. Então a igreja, ela está literalmente perdida, e para ela ser restaurada, ela precisa enxergar o todo, e deixar de enxergar apenas uma parte. E nós damos graças a Deus, irmãos, porque por algum motivo, o Senhor tem nos dado a conhecer o seu supremo propósito, onde nós deixamos de idolatrar partes desse supremo propósito e conseguimos enxergar o todo, onde nós conseguimos perceber que todas as coisas são importantes, desde que elas sirvam para nós alcançarmos o supremo propósito de Deus. Amém, meus irmãos? Então é esse a ideia do seminário. O quê? Fazer você deixar de enxergar uma parte, para que você possa enxergar o todo. Amém? Nós paramos ontem falando que Jesus não fez sua própria vontade, mas ele fez a vontade do seu Pai. Ou seja, porque ele precisava revelar o Pai. Amém, meus irmãos? Só que isso tem algo importante a ser falado. Preste atenção. Quando nós falamos que quem estava na terra, a pessoa que estava, não é a pessoa do Filho, porque o Filho negou a si mesmo, mas a pessoa que estava ali era a pessoa do Pai, como bem foi falado a Filipe: eu estou há tanto tempo convosco e ainda não me conheces. Nós temos que entender que tudo que foi falado, tudo que foi feito ali, foi feito segundo a vontade do Pai e não segundo a vontade do Filho. Porque é o Pai que está sendo revelado, não é o Filho que está sendo revelado. Os irmãos estão aí? E isso muda tudo, irmãos. Diga, por quê? Porque a cruz, então, passa a ser não uma obra do Filho, mas uma obra do Pai. Diga assim, por quê? Porque o que o Filho diz acerca da cruz? O Filho diz assim, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Bom, pelo resultado nós entendemos qual é a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? A cruz. Agora, por que o Pai está manifestando em sua vontade a cruz? Preste atenção, porque vamos falar sobre algo muito importante. Porque a cruz é a forma de vida de Deus.
Deus vive uma vida de cruz. A cruz não foi um momento no Gólgota para Deus. A cruz é a forma com que Deus vive. É o estilo de vida. É o DNA da vida de Deus, é a cruz. E o que é que significa a cruz? Preste atenção. A cruz significa... Abre a sua Bíblia comigo, vamos lá, vamos para os textos. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. A partir do verso de número 23. Lucas, capítulo de número 9, verso de número 23. Quantos estão aí? Jesus, depois de revelar o seu plano aos seus apóstolos, ele vai dizer assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Diga assim, se alguém. Esse se aqui, ele denota que é algo que você pode ou não querer. Amém? Você que escolhe, é você que decide. Diga, se. Se alguém quiser vir após mim. Então, o que Jesus está dizendo? Eu estou indo para um lugar. Amém? Se vocês quiserem vir depois que eu ir, se vocês quiserem vir após mim, existe um caminho. Qual é o caminho? Negue-se a si mesmo. Então diga assim, eu sou convidado para seguir Jesus, mas eu não posso ir junto. Você entendeu ou não? Diga, eu sou convidado para seguir Jesus, mas eu não posso ir junto. Então diga, negue-se a si mesmo e tome a cada dia. Diga assim, não é uma vez na vida. Diga, é a cada dia. Diga, todos os dias. A sua cruz. E então siga-me. Os irmãos estão aí? Observe, o que é a cruz? A cruz é negar a si mesmo. A cruz é abrir mão de sua própria vida. A cruz é abrir mão de mim. Diga, isso é a cruz. Porque a cruz é morte, sim ou não? Então eu abro mão de mim, eu abro mão da minha vida, e quando eu abro mão da minha vida, eu tomei a cruz. Amém? Fica claro isso para os irmãos? Então diga assim, Deus vive uma vida de cruz. O que significa isso? Preste atenção. Que Deus nunca pensa nele mesmo. Deus nunca viveu e nunca viverá para si mesmo. E quando eu falo em Deus, eu estou falando na divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os irmãos estão aí? Diga assim, os três são Deus. Então, em natureza, eles são um. Amém? Não há diferença entre eles em natureza. Não há diferença entre eles em glória. Não há diferença entre eles em poder. Os três são Deus. Eles são um. Os irmãos estão aí? Agora olha para mim. Eles são iguais em natureza, mas não são iguais em funcionalidade. Porque cada um deles assume um papel nessa divindade. E cada um deles jamais vai buscar glória para si mesmo. Como é que eles vão viver? Diga como? O Pai vai glorificar o Filho. Diga, o Pai não glorifica a si mesmo. O Pai glorifica o Filho. Diga, o Filho não glorifica a si mesmo. Diga, o Filho glorifica o Pai. Diga, o Espírito não glorifica a si mesmo. Diga, o Espírito glorifica o Filho e glorificando o Filho, glorifica o Pai. Diga, e o Pai e o Filho não glorificam a si mesmo, mas dão a glória ao Espírito. Diga, nenhum deles busca glória para si mesmo. Cada um deles abre mão de sua glória para dar a glória ao outro. A cruz sempre esteve no coração de Deus e é o modo de vida da divindade. Vamos ler alguns textos, irmãos, para ver se fica claro para nós, no nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça. Amém, irmãos? Sim ou não? Observe isso, olha só. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de João, capítulo de número 8, verso de número 50.
falando sobre o Filho, falando sobre Jesus. Os irmãos estão aí? João capítulo 8, verso 50. O que Jesus diz ali? Olha só. Eu, porém, não busco a minha glória. Diga assim, você nunca vai ver Jesus buscando glória para Ele mesmo. Embora Ele vai ser glorificado. Mas Ele vai ser glorificado pelo Pai e pelo Espírito. Nunca por Ele mesmo. Eu, porém, não busco a minha glória. Há quem a busque por mim e julgue. Os irmãos estão aí? Observe. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo? Quem busca a glória dele é o Pai. Porque quem quer que o Filho seja visto é o Pai, não é o próprio Filho. Os irmãos estão aí? Verso 54. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Deus. Diga assim, é o Pai que glorifica o Filho. O Filho não pode buscar sua própria glória. Diga por quê? Porque ele precisa viver a vida da divindade. E a vida da divindade é uma vida de renúncia. Os irmãos estão aí? Vamos avançar um pouquinho? Será que dá para avançar? João capítulo 17. Verso de número 1. João capítulo 17, verso de número 1. Diz assim: Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse, o que ele disse? Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também teu Filho te glorifique a ti. Diga assim, uma troca de glória. Quem glorifica o Filho? E quem glorifica o Pai? Olha para mim, a glória que o Filho tem, é porque o Pai deu para ele. A glória que o Pai tem, é porque o Filho deu para ele. Porque Deus não busca a sua glória. E o Filho não busca a sua glória. E o Espírito não busca a sua glória. Eles vivem numa unidade perfeita, onde um glorifica o outro, mas nenhum deles glorifica-se a si mesmo. Diga por quê? Porque eles precisam renunciar à glória própria. Os irmãos estão aí? Isso fica claro para os irmãos? Sim ou não? Verso de número 4 e o verso de número 5. Olha Jesus dizendo: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a Pai. Aqui na terra o Senhor foi glorificado, porque eu consumei a obra que o Senhor me destes a... Quem é que glorifica o Pai? O Filho. Agora ele não é Deus, ele não podia dizer assim, a glória é minha, eu me glorifico a hora que eu quiser. Diga, mas Deus sempre viveu uma vida de cruz, abrindo mão da glória que é dele, e o Filho o glorifica. Verso de número 5, olha só, olha Jesus: e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo, diga assim, antes que o mundo existisse. O Filho tinha uma glória junto com o Pai. Diga, ele abriu mão dessa glória. Ele se fez homem. Ele veio à terra. Diga, e agora? Ele não pode glorificar-se a si mesmo. É o Pai que tem que glorificá-lo, senão ele fica sem glória. E isso aqui também fala da confiança que o Filho tem no Pai. Quantos estão aí? Abre a sua Bíblia comigo lá em Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, deixa eu te mostrar algo acerca disso. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, a partir do verso de número 5. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso de número 5. Os irmãos estão aí? O texto diz assim, ó: de sorte que haja em vós, tem que haver em vocês, o mesmo sentimento que houve também em Cristo. A palavra sentimento ali pode ser substituída por mente. Que haja em vocês a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Que mente é essa? Verso 6, preste atenção. Que sendo em forma de Deus, o que ele é? Diga assim, ele é Deus. Sendo em forma de Deus, significa que ele é Deus. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Diga assim, ele é Deus, mas ele abre mão da posição de ser Deus. Quantos estão aí? Diferente de Lúcifer, que não é Deus, mas quer ser Deus. Jesus é Deus e abre mão de ser Deus.
Diga assim: Jesus, antes que o mundo existisse, é Deus com Deus. Tem a mesma glória, mesmo poder, mesma natureza, mas não a mesma função. Olha para mim, diga por quê? Porque ele quis não ter. Ninguém o obrigou. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus e decidiu se colocar em uma função abaixo de Deus, como filho de Deus. Você consegue entender o que significa isso? Diga assim: ele é Deus. Ele podia dizer assim, ó, eu e você somos iguais. E ponto. Diga, mas ele não se prendeu à posição de ser igual a Deus e se colocou em uma posição abaixo de Deus, como filho, para obedecer a Deus. Diga, é esse sentimento, é essa mente que tem que haver em nós. Você consegue entender ou não? Irmão, você é Deus com Deus, você é igual a Ele, tem o mesmo poder, a mesma glória, a mesma natureza, e você vai se rebaixar por própria vontade? Diga, só tem uma explicação. Pergunte qual? Cruz. Negar a si mesmo. Observe, continuando. Verso de número 7, mas não é só isso. Mas fez a si mesmo, ele fez a si mesmo de nenhuma reputação. Os irmãos estão aí? Na minha versão está assim, ó. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de, diga assim, Jesus se esvaziou a si mesmo. Observe, não foi o Pai que esvaziou ele, foi ele que se esvaziou. Diga, porque ele quis. Os irmãos estão aí? Tomando a forma de, ele tomou a forma de servo porque ele quis. Os irmãos estão aí? E não só isso, fazendo-se semelhante aos, ele mesmo se fez semelhante aos homens. Verso 8. E achado na forma de homem, o que ele fez? Humilhou-se a si, ninguém humilhou ele. Foi ele mesmo que humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Diga assim, tudo isso foi ele que fez. Olha lá, ele é Deus com Deus. Ele está na glória, ele tem o mesmo poder, a mesma natureza. Ele é Deus com Deus, não há diferença entre ele e o Pai. Então ele decide, primeiro, não ter por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvazia da glória dele. Toma a forma humana, ele mesmo. Tomando forma humana, ele se humilha a si mesmo. Humilhando-se a si mesmo, ele decide ser obediente ao Pai. E obediente até a morte. E não qualquer morte, a morte de, na cruz. Para a cruz só ia bandidos. Lembra que ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões? Porque só bandido morre na cruz. Então ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E não qualquer morte, mas uma morte de cruz. Diga assim, isso é viver uma vida de cruz. Ou seja, não pensar em si mesmo, negar completamente a si. Agora imagina você e o seu irmão aí do lado. Olha para o seu irmão do lado. Imaginem que vocês são Deus. Diga, vocês são Deus. Diga, vocês são Deus com Deus. Vocês dois são iguais, vocês são Deus. Mesmo poder, mesma glória, mesma natureza, tudo igual. Aí assim, ó, um tem que se esvaziar. Quem vai se esvaziar? Quem vai descer? Quem vai tomar a forma humana? Quem vai ser obediente até a morte? Quem vai ser obediente até a morte de cruz? Quer que eu te diga uma coisa? Diga o quê? Ia dar uma briga feia. Diga assim, por quê? Porque em nós não há o mesmo sentimento que houve em Cristo. Ele não pensou um segundo. Diga por quê? Porque ele vive uma vida de cruz. Foi essa vida que ele viu o Pai viver durante toda a eternidade. Então ele manifesta a vida de cruz do Pai. Qual é a vida de cruz? Negar-se a si mesmo. Então tudo o que ele fez por vontade própria. Ele se esvaziou, ele se humilhou, ele tomou a forma de servo, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Morreu, foi crucificado, sepultado e desceu à mansão dos mortos, foi ao inferno. Quantos estão aí? Diga, e agora? Agora ele não tem o que fazer. Diga, por quê? Porque ele não pode ressuscitar a si mesmo. Ele não pode glorificar-se a si mesmo. Agora, toda a confiança dele está no Pai. Continuando, observe. Verso de número 9. Os irmãos estão aí? Depois da morte de cruz, né? Verso 9. Por isso, diga, por esse motivo. E isso aqui é importantíssimo você entender.
Qual o motivo? Porque ele abriu mão da sua própria vida. Ele abriu mão de ser Deus com Deus. Por esse motivo, também Deus o exaltou soberanamente. Eu pergunto, quem foi que exaltou ele? Diga, por quê? Porque ele não pode exaltar-se a si mesmo. Porque ele podia dizer assim, olha pai, cumpri aquilo que o Senhor mandou, agora eu vou me exaltar. Mas toda a exaltação do filho só pode vir do pai. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo. Quem foi que deu o nome para ele? Ele pediu o nome? Ele reivindicou o nome? Foi o pai que deu o nome para ele. Quantos estão aí? Jesus não tem um nome sobre todo nome porque ele quis. Jesus tem um nome sobre todo nome porque o pai deu para ele o nome. Porque Jesus não pode buscar para ele mesmo um nome sobre todo nome. Porque se ele fizer isso, ele nega a vida de cruz que eles vivem. Observe, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Preste atenção. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o... Foi Deus quem fez isso para ele. Agora olha que interessante. Para a glória de Jesus Cristo. Não. Para a glória de quem? De Deus. Diga assim, quando ele receber a glória que ele tinha de volta, ele pega a glória e dá para o Pai. Ele não fica com ela. Diga por quê? Porque ele não busca nada para ele. Diga, vida de cruz. Deus vive uma vida de cruz, onde cada ser da divindade não pensa em si mesmo. Abra sua Bíblia comigo, lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Os irmãos estão aí? A partir do verso de número 22. Olha que interessante isso aqui. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 22. Os irmãos estão aí? Diz assim, ó. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua vez, por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Os irmãos estão aí? Pula o 24 e vamos para o 25. Porque convém que reine, que Jesus Cristo reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então ele vai ter que reinar, até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos pés dele. Verso 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Verso 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua, que tira fora, aquele que lhe sujeitou todas as... Então diga assim, todas as coisas estarão debaixo dos pés de Cristo, menos o Pai. Porque o Filho nunca governará sobre o Pai. Diga, são o mesmo em natureza, não são o mesmo em funções. A igreja tem dificuldade com isso. Assim como Coré, Datã e Abirão tiveram dificuldade com Moisés e Arão no deserto. Pastor, somos todos iguais. Está correto? Sim. Todos nós temos a mesma natureza. Somos todos filhos de Deus. Diga, iguais em natureza, não iguais em função. Assim como Deus. Porque Jesus Cristo é Deus. No entanto, ele nunca governará sobre o Pai. O Pai sempre governará sobre ele. E quando todas as coisas forem colocadas debaixo dos pés de Cristo, porque essa é a promessa do Pai para ele, o Pai está fora. O Pai não vai se submeter ao Filho, nunca. Os irmãos estão aí? Fica claro isso para os irmãos? Verso 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, diga, quando tudo estiver sujeito, tudo é de Cristo agora. Amém, irmãos? Diga, o universo inteiro está debaixo dos pés de Cristo. O que significa isso? Que ele governa o universo inteiro. Os irmãos estão aí? Olha o que vai acontecer. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Volta para o verso de número 24 que nós pulamos. Que diz assim, depois virá o fim. Diga quando? Quando tiver entregado o reino a Deus. Diga assim, ele conquistou o reino. É tudo dele. Diga, ele governa nos céus, na terra e debaixo da terra. E o que é que ele vai fazer com esse reino? Dá para o Pai. Ó, é teu, eu não quero.
Eu vou antecipar, eu não me aguento. Diga assim: Deus vive uma vida de cruz. Portanto, ele nunca pensa nele mesmo. Os irmãos estão aí? A hora que o filho entregar o reino para ele, dizer: toma, pai, eu não quero, isso aqui é para você. Sabe o que o pai vai dizer? Diga assim: o quê? Eu também não vou ficar com ele. Eu vou dividir com a turma aí. Quantos estão aí? Verso 24. Depois virá o fim. O fim. Quando estiver entregado o reino a Deus, é o Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade, toda força. Ele ganhou tudo, tudo é dele. Ele governa os céus, a terra e debaixo da terra. Ele pega e dá para o Pai. Toma, é teu. Não vai ficar para mim. Agora olha para mim, irmãos. Você gasta a tua vida. Você morre numa cruz. Você conquista isso. É teu por direito. Você vai pegar e entregar para outro? Diga: só se você vive uma vida de cruz. E não vive para si mesmo. E vive para o outro. Diga: o filho vive para glorificar o pai. Diga: o pai vive para glorificar o filho. Diga: o espírito vive para glorificar o filho e glorificar o pai. Diga: e o pai e o filho protegem o espírito. O que foi que Jesus Cristo disse? Se vocês falarem mal do filho de Deus, será perdoado. Se vocês falarem mal de Deus, será perdoado. Mas se vocês ousarem falar contra o espírito, não será perdoado, nem nesta vida e nem na vindoura. Diga assim: naquela pessoa, em Jesus, estava o pai e o filho, o corpo do filho e a pessoa do pai. E eles disseram: falem mal de nós, mas não falem mal do espírito. Porque se vocês falarem mal de nós, vocês serão perdoados. Mas se vocês falarem mal do espírito, vocês jamais serão perdoados. Diga: por quê? Porque eles não vivem para eles mesmos. O pai e o filho vivem para o espírito, e o espírito vive para o filho, e o pai vive para o filho, presta atenção. Diga: uma vida de cruz, em uma unidade perfeita, onde nenhum deles busca glória própria, mas cada um trabalha e vive para o outro. Vamos lá, abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, verso 16. Vamos ver o Espírito. João, verso 16. Evangelho de João, capítulo de número 16, melhor dizendo. João, capítulo de número 16. A partir do verso de número 13. Se você estiver aí, diga glória a Deus. Amém, meus irmãos? Jesus está falando sobre a função do Espírito Santo na terra. Vamos ler a partir do verso de número 7. Essa parte aqui, irmãos, você tinha que entender. Olha o que Jesus está dizendo. Todavia, digo-vos a verdade, que convém que eu vá, eu tenho que ir. Amém, irmãos? Por quê? Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. Se eu não for, vocês nunca vão ter o Espírito dentro de vocês. Então convém que eu vá. Os irmãos estão aí? Diga assim, você tem que entender isso aqui. Diga assim: convém que Jesus vá. Posso falar algo que talvez vai escandalizar você? Sim ou não? Diga assim: convém que Jesus, homem, vá da tua vida e não volte nunca mais. Diga: por quê? Porque o Jesus, homem, não te aproveita de nada. Nós temos que entender, irmãos, as manifestações de Cristo. Porque é como uma atualização. Cristo vai se atualizando. E a última versão de Cristo, que é a que nos faz funcionar, não é o Jesus encarnado. Os irmãos estão aí? É o Jesus como espírito pneumático dentro de nós. É como o seu celular. Se você não atualiza o software, o que acontece? Ele trava. Diga assim: há várias atualizações de Jesus. Primeiro, Jesus na glória, antes do mundo existir. Os irmãos estão aí? Diga: segundo, Jesus encarnado como homem. Os irmãos estão aí? Diga: terceiro, o Jesus crucificado. Ele está se atualizando. Os irmãos estão aí? Diga: quarto, Jesus sepultado. E em todas essas coisas nós estávamos com ele. Quando ele estava na glória com o Pai, nós habitávamos dentro dele. Quando ele veio para a terra viver, nós vivemos com ele. Quando ele foi crucificado, nós fomos crucificados juntamente com ele. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados com ele pelo batismo. Os irmãos estão aí? Diga: ressuscitado. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos
juntamente com ele. Diga assim, subiu aos céus. Nós subimos aos céus com ele e estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga, sétima e última atualização. É quando ele envia o Consolador. Diga, quem é o Consolador? É ele mesmo. É o Espírito de Cristo enviado para dentro de... E é esse Espírito de Cristo, é essa versão de Cristo que nos faz viver o Evangelho. Diga, qual é o problema? Os crentes ainda estão amarrados na segunda atualização. Aí eles estão assim, ó. Em meus passos, o que faria Jesus? Você consegue entender? Sim ou não? Bom, deixa eu ver o que Jesus faria. Bom, quando ele viveu lá, ele fez assim, assim. Irmão, Jesus habita dentro de você. E você está querendo procurar na história o que é que ele faria. Você não deveria orar o que faria Jesus em meu lugar. Você deve orar o que ele fará. Ele está aqui. Ele está dentro de mim. Ele pode tomar as decisões, ele pode me guiar. Por isso que o apóstolo Paulo diz, segunda carta de Paulo aos Coríntios, que de agora em diante a ninguém mais conhece... vamos abrir o texto, vamos lá. Eu não dou conta não. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vem comigo. Vamos ler a partir do verso de número 15. Vamos ler a partir do 14. Ganhar um contexto. Vê se você entende isso aqui, em nome de Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. Os irmãos estão aí, dá um glória a Deus. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos... Então, quando Cristo morreu, todos nós morremos com ele. O salário do pecado é a... Se nós já morremos com Cristo, então está pago. Os irmãos estão aí? E ele morreu por todos, diga, e ele morreu por todos? Por um motivo. Qual é o motivo? Para que os que vivem não vivam mais para si. Diga assim, por quê? Porque nós vamos ter que aprender a viver a vida que Deus vive. E Deus não vive para si. Então nós também não poderemos mais viver para... Mas vivam, continuando, observe. Mas para aquele que por eles morreu e... Então eu não vou viver mais para mim. Eu vou viver por ele. Diga assim, por quê? Porque eu preciso fazer parte do que ele é. Eu preciso ser inserido na vida de Deus. E qual é a vida de Deus? A vida de Deus é uma vida de cruz. Para ser inserido na vida de Deus, né, os irmãos que estavam hoje no almoço vão entender. Eu não posso ser um idiota. Vou explicar, para não ficar ofensivo. A palavra idiota, no original é idios, que significa alguém que pensa apenas em si mesmo. Alguém que olha apenas para o próprio umbigo. Os irmãos estão aí? Tem um monte de idiota por aí. Diga assim, por quê? Porque não vive uma vida de cruz. Amém, irmãos? Agora observe isso. Assim, verso de número 16. Preste atenção. Assim que daqui por diante, diga daqui para frente. A ninguém conhecemos segundo a carne. Nós não conhecemos mais ninguém segundo a carne. Os irmãos estão aí? E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Diga, por quê? Porque Cristo segundo a carne não te serve para nada. Hoje. Qual é o Cristo que me serve? Diga, qual Cristo? O Cristo que habita em mim. Diga, Cristo em vós. Vamos lá, Colossenses. Capítulo de número 1. Colossenses, capítulo de número 1. Os irmãos estão aí? Ele está falando sobre o mistério que é Cristo. Verso 26. O mistério, Colossenses capítulo 1, verso 26. Marca o texto, irmão, porque senão você está perdendo tempo. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Jesus encarnado. Não. Qual que é a glória desse mistério? Cristo em vós, a única esperança que nós temos de sermos participantes da glória de Deus. Diga assim, o que me dá esperança de ser participante da glória? É que Cristo está em mim. Vivo. Ele fala comigo, Ele me guia, Ele me direciona, Ele me repreende. Ele vive através de mim. Então diga, o Jesus histórico
Serve como história. Eu sei que é um pouco, pastor, como assim? Me sinto mal. Parece que eu estou desonrando Jesus. Você está desonrando Jesus em não reconhecer que Ele habita em você, filho. Porque Ele faz tudo isso para poder habitar dentro de você, e você quer continuar com a versão 01 dele. Vai travar. Está travado. Ah, pastor, eu não sei porque minha vida cristã não desenvolve. Uai, você se relaciona com Jesus que não existe mais. Ele morreu. Por isso que Paulo vai dizer, a partir de agora, se nós conhecemos Jesus segundo a carne, a partir de agora, já não é assim que nós conhecemos Ele. Porque agora nós conhecemos Ele ressurreto, habitando em nós. E Ele é a esperança da glória. Quantos estão aí? Volta lá para o João 16, para nós continuarmos. Verso 7. Tudo isso por causa do verso 7, que nem tinha a ver com o assunto. Os irmãos estão aí? Mas você vai entender agora o verso 7. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, convém que eu e que eu não volte mais desse jeito. Amém? Diga assim, o Jesus encarnado tem que ir embora da minha vida e não voltar mais. Porque o que vai vir não é o Jesus encarnado fora, é o Jesus glorificado dentro. E aí você vai começar a viver uma realidade de evangelho. Porque a realidade do evangelho é Cristo em nós. Não é história sobre Jesus. Os irmãos estão aí? Vamos lá, avançando. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está falando do Consolador. Do pecado porque não crê em mim. Esse é o maior pecado existente, não crer em Deus. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Vou para o Pai e não me vereis mais. Esse Jesus aqui, carne, acabou, filho. Ou você atualiza a versão, ou você vai ficar só na história. Os irmãos estão aí? Continuando. E ele vai dizer assim, e do juízo porque já o príncipe desse mundo está, o diabo já está julgado. Acabou para ele. Verso 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Por quê? Diga por quê. Porque não falará de si mesmo. Diga assim, o Filho falava do Pai. Diga, o Pai fala do Filho. Diga, o Filho, o Espírito, fala do Filho. Nenhum deles fala de si mesmos, porque eles vivem uma vida de cruz. Observe. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Verso 14. Ele me glorificará. O Espírito não glorifica a si mesmo. O Espírito glorifica o Filho. Glorificando o Filho, ele glorifica o Pai. Observe isso. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Preste atenção no 15. Ah, irmãos, você tinha que entender isso aqui. Verso 15, você está aí? Está firme? Está com atenção? Tudo quanto o Pai tem é meu. Os irmãos estão aí? Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de... Diga assim, Jesus deu ao Pai tudo o que o Pai tem. Diga, tudo o que o Pai tem, ele recebeu do Filho. Diga, tudo o que o Filho tem, ele recebeu do Pai. Diga, tudo o que o Filho tem, ele recebeu do Espírito. Mas nunca nenhum deles buscou algo para si mesmo. Diga, uma unidade perfeita. O Pai tem glória, amém? Mas não é uma glória que ele buscou, é uma glória que ele recebeu do Filho. O Filho tem glória, mas não é uma glória que ele buscou, é uma glória que ele recebeu do Pai e recebeu do Espírito. O Espírito tem glória, mas não é uma glória que ele buscou, porque ele não fala de si mesmo. Ele glorifica o Filho. O Pai e o Filho glorificam o Espírito. Então diga assim, eles têm glória vivendo uma vida de cruz, onde nenhum precisa buscar nada para si mesmo. Então a cruz, olha para mim, em nome de Jesus, entenda isso, em nome de Jesus. Quando Deus cria o homem, o que Deus faz? Diga, o que Deus faz? Antes de criar o homem, Deus prepara um lugar para o homem. E a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. Diga assim, Deus plantou com suas próprias mãos. Os irmãos estão aí? Observe, abre lá comigo, Gênesis. Capítulo de número 2. Verso de número 8. Os irmãos estão aí?
E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Diga, no Éden. Não do Éden. O jardim, o nome do jardim não é Éden. Éden é o lugar onde ele foi plantado. A palavra Éden significa terra fértil. Amém? Olha para o seu irmão, sorria para ele e fala, irmão, falou a vida inteira errado. O nome do jardim não é Éden. Diga, Éden é onde ele foi plantado. Amém? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, o lugar que ele foi plantado, do lado oriental. E pôs ali o homem que tinha formado. Então Deus pega o homem que ele tinha formado fora do jardim e coloca o homem dentro desse jardim aonde Deus tinha plantado. Verso 9. E o Senhor Deus fez brotar toda a árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí vem a pergunta. Diga qual pergunta? Se Deus sabia que o homem ia comer dessa bendita árvore do bem e do mal, por que Deus colocou essa árvore lá? Outro dia eu vi um pastor perguntando e dizendo que quando ele chegasse no tribunal, ele ia colocar Deus no banco dos réus. Estou dizendo, falou. Falou assim, porque se Deus é soberano, sabe todas as coisas, e sabia que o homem ia comer, então errado foi Deus de colocar a árvore lá. Ainda deixou o diabo lá perto para atormentar. Quantos estão aí? Diga assim, agora olha para mim. Diga assim, Deus plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal para dar a Adão a oportunidade de começar a viver como Deus vivia. Como é que Deus vivia? Diga como? Negando a si mesmo e pensando no outro. Adão tem diante dele uma árvore, diga assim, que é boa para comer, agradável à vista e boa para dar entendimento. Nada diferente das outras árvores que Deus já tinha plantado. Os irmãos estão aí? Verso 9. E o Senhor fez brotar da terra árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Capítulo de número 3, vem comigo. Quando a mulher olha para a árvore, observe, verso 6. E viu a mulher, capítulo 3, verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para si. Já não tinha árvore boa para comer? Árvore agradável aos olhos, agradável à vista. Já não tinha árvore agradável à vista? Sim ou não? E árvore desejável para dar entendimento. Eles tinham a árvore da vida. Agora olha para mim, diga assim, Adão tem uma escolha. Qual escolha? Pensar em si mesmo, viver para si mesmo, comer da árvore para se beneficiar, ou obedecer a Deus e viver para outro. Diga, a árvore do conhecimento do bem e do mal dá a Adão a oportunidade de experimentar a vida de cruz. O que Adão faz? Rejeita a vida de cruz e se torna um idiota, pensando em si mesmo e abrindo mão de Deus. Porque olha para mim, Deus já tem um filho que faz toda a sua vontade. Deus quer mais filhos que façam a sua vontade. Ele tentou com Adão, mas Adão não conseguiu viver para Deus. Adão decidiu viver para ele mesmo, ou seja, rejeitando a vida de cruz. Quando Adão rejeita a vida de cruz, muitos problemas acontecem. O pecado entra no mundo, toda a raça humana é caída, mas o pior de tudo, diga o pior de tudo, é que a imagem de Deus diante dos homens fica manchada. Porque qual foi a conversa da serpente? Deus não permite que vocês comam das árvores do jardim? Em outras palavras, Deus é um Deus privador? Deus é um Deus que não deixa vocês usufruírem? Deus é um Deus que só pensa nele mesmo, na vontade dele? Por acaso ele explicou para vocês por que vocês não podem comer? Não, não explicou, ele só disse que a gente não pode comer. Ah, é esse Deus mesmo que eu conheço, é um Deus egoísta que só pensa nele mesmo. Então diga assim, essa é a imagem que a humanidade carrega de Deus em Adão. Então diga assim, Deus agora vai ter que provar, mesmo sem precisar, porque ele poderia simplesmente destruir tudo, mas ele prefere provar ao homem o amor que ele tem pelo homem e a sua bondade. Como ele vai provar isso se ele não pode ser visto? Ele vai enviar o seu filho que vai revelá-lo. E qual é o ápice da revelação de Deus? A cruz. A cruz física no Gólgota é apenas um reflexo da cruz que sempre existiu no coração e na vida que Deus vivia. Diga, o que é a cruz? É não pensar em si mesmo. Pensar no... Mas Senhor, nenhum deles merece. Não tem problema, eu não vivo para mim. Eu dou a minha vida por eles.
Quantos estão aí? Fica claro isso para os irmãos? Sim ou não? Então diga assim: Deus se revela em Jesus. E o ápice da revelação é a cruz, onde ele prova o amor dele pelo homem, onde ele oferece o que ele tem de mais precioso, para que o homem entenda que os planos de Deus para o homem são os melhores. A serpente estava mentindo, e que vale a pena você abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são maiores que os nossos caminhos. Então vale a pena você abrir mão da sua vida e viver como Deus vive. Como é que Deus vive? Uma vida de cruz. Por isso que Jesus diz: se você quer vir após mim, e eu estou voltando para a glória de onde eu vim, eu estou voltando para o meu Pai, se vocês querem ir comigo, só tem um caminho: negue-se a si mesmo e todos os dias tome a sua cruz. E então, em outras palavras, não viva para si mesmo. Não seja um idiota. E aí, se você começar a ler as cartas de Paulo, você vai começar a ver isso o tempo todo. Posso ler um texto com os irmãos? 1 Coríntios, capítulo de número 10. Vem comigo, irmãos. Paulo aparentemente está falando sobre a idolatria. Mas por que aparentemente? Porque o assunto é outro. Os irmãos estão aí? Observe isso. Vamos avançar porque nosso tempo está acabando. Nós temos mais 8 minutos só. Olha só. Capítulo de número 10, verso de número 23. Você vai entender esse texto hoje, em nome de Jesus. Amém? Todas as coisas me são lícitas. Diga: todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas as coisas convêm. Diga: tudo me é lícito, mas eu não deveria fazer tudo. Aí ele vai repetir: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas. Agora, esse edificam não é edificar a você mesmo, é edificar os seus irmãos. Porque tem coisa que você faz que é lícito, você pode fazer, mas se você fizer, você vai prejudicar o seu irmão, e você não vive mais para você, você vive para os outros. Observe, verso de número 24, preste atenção no que ele está falando. Ninguém, diga ninguém, busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Diga: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. O que ele está dizendo para você? Não pense em você, pense em quem está do seu lado. Não busque os seus interesses, busque os interesses de quem está do seu pastor. Mas assim eu vou perder a minha vida. Pronto, você entendeu o evangelho. Até que enfim. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, é esse que vai ganhar. Diga: qual é o problema da igreja? É que nós somos um monte de idiotas, cada um buscando o seu próprio proveito. E isso não tem nada a ver com a vida de Deus. Porque o próprio Deus vive uma vida de cruz. O próprio Deus não vive para Ele mesmo. Nós não deveríamos viver para nós mesmos. Então ele está dizendo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica os irmãos. Então diga assim: antes de fazer algo, eu não penso em mim, eu penso nos meus irmãos. Porque tudo me é lícito, eu posso fazer o que eu quiser. Agora, não é porque eu posso fazer o que eu quiser que eu vou fazer o que eu quiser. Porque muitas coisas que eu faço pode prejudicar os irmãos. Então eu estou aprendendo a viver uma vida de cruz. O que é viver uma vida de cruz? Negar a si mesmo para que o outro seja beneficiado. Olha para o seu irmão, sorri e fala: irmão, você busca o seu proveito próprio? Ou você pensa nos irmãos? Olha para mim, irmãos, nós chegamos num ponto aonde o evangelho se tornou tão carnal e humanizado. Olha como que as pessoas vêm para a reunião da igreja. Eu vou buscar a minha bênção. Eu vim buscar o meu milagre. Eu vim buscar a minha cura. Eu vim buscar a minha prosperidade. Quantos estão aí? Diga assim: sabe o que é isso? Isso aí é... Deixa eu repensar a frase. Porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso aí é a voz da serpente, irmão. Quantos estão aí? Certa vez perguntaram para Jesus assim: Senhor, nos ensina a orar.
Eu ensino. Vocês vão orar assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como era feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque tu é a glória, o reino e o poder para sempre. Amém. Sabe como que é o Pai Nosso dos evangélicos hoje? Diga como? Pai meu, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a mim o teu reino. Seja feita a tua vontade. Perdoai a minha ofensa. E dos irmãos, que se exploda eles. O pão meu de cada dia me dá hoje, mas se o vizinho estiver passando fome, problema dele. Pastor, eu vim buscar a minha bênção. Irmão, larga de ser idiota. Começa a entender que é um corpo e que você não deveria viver para você mesmo. Não busque o seu próprio interesse. Crente que busca o seu próprio interesse está muito longe da vida de Deus. Não venha me dizer que há a vida de Deus em você enquanto você vive o seu egoísmo. Porque a prova da vida de Deus é que o egoísmo acaba. Porque a vida de Deus é uma vida que vive para o outro, nunca para si mesmo. Sempre coloca o outro em primeiro lugar. Quantos estão aí? Aí ele vai começar a explicar, porque parece que o assunto é de... Olha só, vê se você entende isso. Ele vai dizer, comei de tudo quanto se vende no açougue. Verso 25, os irmãos estão aí? Diga, comei de tudo quanto se vende no açougue. Sem perguntar nada por causa da consciência. Amém? Naquela época, a carne vendida nos açougues, havia carne normal, de animais que foram mortos normalmente, mas havia muita carne de animais que foram sacrificados a ídolos. Porque eles sacrificavam tanta carne a ídolos, que eles não tinham onde colocar. O que eles faziam? Eles vendiam para o açougue. E o açougue vendia para as pessoas. Aí Paulo diz, olha, você vai no açougue, não fica perguntando, essa carne aqui foi oferecida para quem? Para Diana? Para Moloque? Não, você chega lá, compra a carne e come. Quantos estão aí? Diga, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis, se alguém que não é crente, vos convidar e quiseres ir, comei de tudo que se puser diante de... O cara botou a mesa lá, irmão, manda ver, come de tudo. Os irmãos estão aí? Sem perguntar nada por causa da... Quero saber de onde veio, não quero, eu vou comer. Os irmãos estão aí? Irmão, se o cara me chamar para comer lá dentro do centro da Umbanda, eu vou comer, irmão. Diga, por quê? Porque a terra é do Senhor e a sua plenitude. E o príncipe dessa terra já foi julgado. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu vou comer, ponto final. Quantos estão aí? Se você comer algo mortífero, não te fará mal algum, que dirá a pipoquinha lá do Cosmo Damião. Quantos estão aí? Diga, nem pergunte. Coma. Os irmãos estão aí? Só que aí tem uma questão. Diga qual? Mas, e esse mas complica tudo. Se alguém vos disser, suponhamos que você foi na casa da pessoa e você não foi sozinho, você foi com mais irmãos. E aí algum desses irmãos diz assim, isso foi sacrificado aos ídolos. Aí ele vai dizer, não comais. Diga, por quê? A comida se tornou impura agora? Não. A comida continua pura, porque pela sua graça tudo é purificado. Mas olha só, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Diga assim, não a sua, a do irmão que falou. Porque o irmão só falou porque ele acredita que não pode comer. Observe isso, olha só. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua. Porque você sabe que pode comer, mas a do outro. Qual outro? O que disse? Isso aí é de ídolo. Aí ele vai dizer, pois por que a minha liberdade? Por que da minha liberdade ser julgada pela consciência do outro? Uai, se eu tenho liberdade, por que eu vou deixar de comer porque o outro não crê que pode comer? Verso 30. E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo que dou graças? Ou seja, eu tenho direito de comer. Por que eu não vou deixar de comer? Aí vai dizer o porquê. Portanto, quer comais, quer bebais, ou fazei outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Verso 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então, se você levou alguém que acha que não pode comer, não coma. Não pela comida, mas porque o irmão vai se escandalizar. E você
vive uma vida de cruz. E se isso vai escandalizar o irmão, então eu não como. Quantos estão aí? Paulo vai chegar a dizer assim, ó: se comer carne escandaliza o meu irmão, então nunca mais eu comerei carne. Diga, por quê? Porque eu não sou um idiota. Eu não penso em mim. Eu não vivo para mim. Eu vivo para edificar os meus irmãos, porque essa é a vida com a qual Deus vive. E se essa vida está em mim, é isso que vai se manifestar em mim. Pastor, é meu direito. E quem disse que você tem direito? Em Cristo não tem direito. Os irmãos estão aí? Verso 33. Olha o Paulo. Como também eu, em tudo, diga, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, porque assim se possam, diga, Paulo não busca seu próprio proveito. Diga, Paulo agrada a todos. Pastor, eu vou ser um mané. Quantos estão aí? Chame-se Jesus de mané também, porque ele não viveu para ele. Ele viveu para agradar a outros. Não pensou nele em momento algum. Paulo não pensava nele. Paulo chegava no lugar onde tinha judeu, ele não comia carne de porco, para não escandalizá-los, mesmo sabendo que pode comer tudo do que se... na nossa cabeça está assim, ó. Paulo chegava e peitava os judeus. Ah, vocês não comem carne de porco? Então peraí. Botava lá um pernilzão de porco aqui, ó. Comei de tudo que se vende no açougue. Nananina não. Em cada lugar que ele chegava, ele abria a mão da vontade dele para edificar os outros. E se você não tem esse amor pelo seu irmão, a vida de Deus não está em você. A vida de Deus não está em você. Ah, pastor, eu gosto de tomar um vinhozinho de vez em quando. Amém. Tome seu vinhozinho. É pecado? Não acredito que seja. Mas se escandaliza o seu irmão, é. Pastor, eu gosto de andar sem camisa. Sai na rua sem camisa. Eu gosto, pastor. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. É, irmão, é assim mesmo que você vive? E se o irmão vê você sem camisa? Andando na rua. Tá ele e a esposa dele passa você de peito aberto, sem camisa. É, mas o que tem? Andar sem camisa não é pecado. Não é pecado, mas escandaliza o irmão. Então põe camisa. Porque você não é um idiota. Você é alguém que vive para a edificação do outro. Você vive uma vida de cruz. E viver uma vida de cruz é não pensar em nós mesmos, mas pensar no outro. Diga, se não tem cruz, não existe evangelho. Sem cruz, sem evangelho. Sem cruz, o que sobra é religiosidade. Abre a sua Bíblia lá em Romanos, vamos lá. Estamos quase encerrando. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 14. Os irmãos estão aí? Romanos 14. Romanos 14, verso de número 13, a partir do 13, preste atenção nisso. Romanos 14, a partir do verso 13. Os irmãos estão aí? Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu não vou fazer o irmão tropeçar, eu não vou causar escândalo ao irmão. Verso 14, olha o que Paulo diz. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, eu tenho plena certeza no Senhor Jesus, que nenhuma coisa de si mesma é imunda. Diga assim, não existe nada que é imundo. Os irmãos estão aí? A não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Eu como carne de porco. Carne de porco não é imunda. Parecer um irmão que diz, olha, isso aí é imundo. Para ele é imundo. E o que eu vou fazer agora? Se eu acho que não é imundo, e ele acha que é imundo, e nós estamos comendo junto. Hã? É assim mesmo que nós fazemos? O que nós fazemos? Problema dele, ele que pensa assim, ele que se vire. Está escrito na Bíblia, comer de tudo que se vende. E temos versículos bíblicos ainda. Os irmãos estão aí? Aí ele vai dizer, verso 15. Mas se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Verso 16. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Por quê? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito
santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos... Ou seja, se você não pensa só em você, mas pensa no irmão, você é agradável a Deus e aceito pelos homens. Verso 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os... Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo. Diga, tudo é limpo. É verdade, amém, irmãos? Que tudo é limpo. Mas mal vai para o homem que come com escândalo. Diga assim, a lagostinha, que era proibida na lei, é limpa. Pode comer. Desde que o seu comer não escandalize outro irmão. Porque se você escandaliza o irmão, você peca. Observe. Bom é não comer carne. Diga, bom é não comer carne. Nem beber vinho. Nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Diga assim, por quê? Porque se você faz algo em que o seu irmão se escandaliza, tropeça ou enfraquece, você é um idiota. Pensando só em você mesmo. E olha que o oposto é verdadeiro, irmãos. Observe. Olha que interessante. Se você, de repente, chegar em um lugar aonde estão os irmãos, e você tem o costume de beber vinho, e você pede uma taça de vinho, você escandaliza um monte de gente. E você pecou. Você pecou contra o corpo de Cristo. Não porque beber vinho é pecado, mas é porque você não viveu uma vida de cruz e causou escândalo ao irmão. Você não pensou no irmão. Mas outro dia eu fui posto numa mesa com os irmãos que não são do Brasil, onde eles bebem vinho. Eu não bebo vinho, mas eles bebem vinho. Todos eles bebem vinho. É cultural para eles. Assim como a gente come tomando coca, eles comem tomando vinho. E aí eu sentei na mesa. E aí ninguém nem perguntou, serviu-se todas as taças. E aí veio a comida e serviram o vinho. E diga, e agora? Irmão, mandei ver. Diga assim, por quê? Porque ali não tomar ia causar escândalo a eles. Eu não gosto. Eu não tomo. Não gosto de bebida alcoólica. Mas eu tomei. Aí depois, passado-se tudo jantar, estávamos conversando, o irmão falou assim, irmão, eu não sabia que você bebia vinho também. Eu disse, olha irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu não bebo. Eu não bebo. Mas por que você bebeu? Falei, eu bebi para acompanhar os irmãos. Para não causar escândalo. Imagina uma mesa com 12, 15 pessoas e só você dizer, não, eu quero uma coca. Como quem diz assim, ó, esses irmãos aí estão tudo em pecado e eu sou o santo. Diga assim, viver para o outro. Digo, essa é a vida que Deus quer que eu viva. Pastor, mas e se o outro não retribuir? Pergunte, e se o outro não retribuir? Vamos ver? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Os irmãos estão aí? Paulo está falando sobre os falsos apóstolos. Paulo está falando sobre o dano que os irmãos em Corinto causaram a ele. Paulo está falando, e Paulo vai falar de tudo aquilo que ele sofreu em Cristo. Verso de número 24. Os irmãos estão aí? Ele vai explicar o que ele passou, para poder ajudar esses irmãos. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rio, em perigo de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalho e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu também não abrase? Se convém gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe e não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. Fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Os irmãos estão aí? Aí ele vai dizer as visões que ele teve do Senhor. E ele vai dizer, olha, essas visões que eu tive do Senhor, para que eu não me gloriasse, foi me dado um espinho na carne. Verso 11, do capítulo 12. Fui nécio em me gloriar. Vós me constrangestes.
eu devia ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós, com toda a paciência, sinais, prodígios e maravilhas. Pois em que tende vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo não vos fui pesado? Perdoai-me este agravo. Eis que estou aqui, pronto pela terceira vez para ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. E eu, de muita boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas, sendo astuto, vos tomei com dolo. Observe, diga assim: amando cada vez mais vocês, e cada vez sendo menos amado, eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Diga assim: aqui não tem um relacionamento de retribuição. Diga, é um lado só. É só Paulo que ama. É só Paulo que se gasta. E os irmãos? Nada. Diga, e Paulo? Não vive para si mesmo. Pela terceira vez, ele está indo para lá. Poucas igrejas ele visitou 3 vezes. Mas essa ele está indo. Diga, por quê? Porque ele vive uma vida de... ele não pensa nele. Pastor, como eu vou me relacionar com esse irmão? Esse irmão não gosta de mim. Veja o exemplo do apóstolo Paulo. Amando-vos cada vez mais e cada vez mais sendo menos, eu me gastarei e deixarei me gastar pelas vossas... Ele está dizendo assim, ó, não importa o que vocês vão fazer por mim, eu vou continuar amando vocês e gastando a minha vida por vocês, ponto final. Diga, isso é a vida com que Deus vive. A vida de cruz. Essa tem que ser a vida da igreja. Os irmãos que se reúnem em célula, os líderes de célula, pastor, eu vou lá, falo, os irmãos não respondem. Irmão, e daí? Você quer recompensa? Gaste-se e se deixe gastar por esses irmãos. Ainda que eles nunca retribuam, a sua recompensa não está na terra, a sua recompensa está nos céus. É ao Senhor que você serve. E você só o serve com uma vida de cruz. Então não importa. Outro dia eu falei, eu não preciso que a minha esposa me ame. Ah, pastor, como assim? Irmão, não preciso que ela me ame. Eu não preciso que meu filho me ame. Eu não preciso que ninguém me ame. Em mim habita Cristo e em mim está a vida de Deus. Você consegue entender? Eu vou viver por eles, vou dar minha vida por eles, ponto final. Independente do que eles façam. Porque não tem a ver com o que eles são, com o que eles fazem. E com a retribuição. Tem a ver com a vida de Deus que está em mim, que é a vida de cruz. Se ela me amar, é um bônus. Mas se ela não amar, irmão, eu vou continuar dando a minha vida por ela. Quantos estão aí? Amém. Posso vir aqui, os irmãos podem me rejeitar. Fique à vontade. A hora que o Senhor mandar, eu volto de novo. Amém. Você consegue entender? Eu vim aqui atrás de oferta, irmão. O Senhor tem me sustentado, graças a Deus. Não estou aqui atrás de oferta. Não estou aqui tentando te convencer de nada. Tenho nenhuma intenção contigo, a não ser que o Espírito de Deus faça a vontade dEle. E é por isso que eu larguei minha família para estar aqui. Porque eu vim pelos irmãos. Eu vim por causa de vocês. Você entende? Não precisava vir. Você entende isso? Não me faria falta nenhuma não vir. Não estou atrás de agenda. Não estou atrás de ser conhecido. Não estou atrás de ser famoso. Essas coisas não me importam. O que me importa é a vida dos irmãos. Isso é que me importa. Você entende? E vocês podem me desprezar se vocês quiserem. Não tem problema, irmãos. Não tem problema. Eu vou continuar amando os irmãos e na primeira oportunidade que tiver eu volto para pregar tudo de novo. Diga, por quê? Porque quem está crucificado, quem está morto, não tem mais do que reclamar. Sabe por que você vive reclamando? Você está vivo. Só vivo reclamando. Já foi em algum velório que o morto reclamou? Nós já estamos crucificados com Cristo. Não vivemos mais nós. É Cristo que vive em... E se é Cristo quem vive em você, então tem que ter a vida de cruz, porque essa é a vida que Ele vive. Se não tem vida de cruz aí, não tem nenhuma vida de Cristo aí. Porque Cristo não vive para fazer sua própria vontade. Diga, uma unidade perfeita.
Claro, ninguém vai pensar mais em si mesmo. Cada um vai pensar no outro. Cada um vai pensar no bem do outro. Diga, eu entro num relacionamento, não para ganhar, para perder. Vamos mais um texto? Estou animando, irmão. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Eu vou encerrar já. Amém? Amanhã nós continuamos. Já é 10 horas, irmãos. Para mim está cedo. Eu fico olhando, os irmãos, está esvaziando, os irmãos vão embora. Daqui a pouco está só eu aqui. Falando com eu e o irmão lá que está mexendo na mesa. Daqui a pouco ele fala, depois que eu sair, você fecha a porta. Ele sai também, vai embora. E eu fico aqui sozinho. Pastor, isso te chateia? Diga, nem um pouco. Diga, nem um pouco. Diga assim, por quê? Porque isso aqui não é para todos, irmãos. Tem gente que não consegue abrir mão nem de meia hora de sua vida. Por Deus. Que dirá por outro. É um perfeito idiota. Assim, daqueles mais idiota possível. Só olha para o próprio umbigo. Diga assim, todo mundo que olha para o umbigo é inimigo da cruz. É Paulo quem diz isso. Verso de número 7. 1 Coríntios capítulo 6, verso 7. Os irmãos estão aí? Amém. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas um contra os outros. Diga assim, tem briga entre os irmãos, já é uma falta. Diga, falta do quê? Falta da vida de Deus, que é uma vida de cruz. Aí ele vai dizer, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? O irmão fez mal contra mim, qual que tem que ser minha atitude? Sofrer a injustiça e sofrer o dano, calado. Pastor, mas aí eu vou perder minha vida. Pois é, esse é o caminho do evangelho. Mas o que nós fazemos quando alguém faz uma injustiça conosco? Ah, irmão, chegou, agora você vai ver, você mexeu com quem não devia. E o diabo faz assim, parabéns, aprendeu certinho comigo. Não deixa quieto. Diga, sofrer a injustiça, sofrer o dano. Aí vai dizer, mas vós mesmos fazeis a injustiça. Além de vocês não sofrerem a injustiça, vocês mesmos fazem a injustiça e vocês fazem o dano, e isso aos... Diga, qual é o problema? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Diga, ovelha muda. E olha para mim, o irmão fez a injustiça, você correu, contou para alguém, pronto. Já perdeu a bênção, irmão. Diga, é quieto. É ovelha muda. Diga, cruz. O meu Deus não pensa nele mesmo. Por que eu vou pensar em mim mesmo? Se Cristo deu a vida dele por mim, por que eu não posso dar a minha vida pelos irmãos? E aí você fica, ai meu Deus, quarta-feira tem célula, gente, eu vou ter que ir lá de novo. Aqueles irmãos. Diga assim, atitude de um idiota, que só pensa em si mesmo. Porque se houvesse vida de Deus em você, você não só iria, mas como iria preparado. Não por sua causa, por causa dos irmãos. Eu vou oferecer a eles o melhor. Porque eu vivo a vida de Deus, que é uma vida de cruz. Filipenses, vamos lá. Capítulo de número 3. Vou terminar porque o negão está me olhando aqui, com fome já. O negão quer jantar, o tamanho desse homem, irmão, tem que comer, ué. Não dá problema. Filipenses capítulo de número 3, os irmãos estão aí? Amém? Verso 18. Filipenses 3, 18. Porque muitos diga muitos existem, dentro da igreja, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Diga, os inimigos da cruz de Cristo. Quem são esses? Verso 19. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o próprio ventre. Diga, só pensa. Daqui vem a expressão olhar para o próprio, tem o seu próprio ventre como um Deus. Diga, quem tem o próprio ventre como um Deus, é inimigo da cruz de Cristo. E a igreja está cheia deles. Aí ele vai dizer, cuja glória é para a confusão deles, eles se gloriam daquilo que deveriam se envergonhar. Os irmãos estão aí? E o pior, diga o quê? Que só pensam nas coisas
da terra. Diga, quem só pensa nas coisas da terra é inimigo da cruz de Cristo. Quando você vai falar com alguém, irmãos, vamos servir ao Senhor, e o cara fala assim, não tenho tempo. Leia-se, diante de você está um inimigo da cruz de Cristo, porque ele só pensa nas coisas da... E todo o tempo que ele tem, ele gasta correndo atrás de coisas terrenas. O que importa para ele é o dinheiro, lazer, conforto, descanso. E a obra de Deus? Não, a obra de Deus não tem nada a ver comigo. Não tenho tempo para isso. Se você vive assim, você é um inimigo da cruz de Cristo. Jesus, ele veio revelar o Pai e mostrar a vida que o Pai vive. Qual é a vida que o Pai vive? Uma vida de cruz. Porque ele nunca pensa em si. O que o Pai quer? Que o Filho seja visto. Que o Filho seja glorificado. Que o Filho seja exaltado. Que todos os inimigos estejam debaixo dos pés do Filho. O que o Filho quer? Que o Pai seja glorificado. Que o Pai seja conhecido. Que o Pai seja exaltado. Eles não vivem para si mesmos. Eles vivem numa unidade perfeita. E essa unidade perfeita só existe se houver cruz. O que é a cruz? Negar a si mesmo em função do outro. Alguém tem que sair perdendo, que seja eu. Diga, ganha quem perde primeiro. Amém? Quando você começar a discussão com a sua esposa em casa, lembre-se disso. Ganha quem perde primeiro. Quem toma a cruz primeiro ganha. Amém, irmãos? Amanhã, eu não falei ainda qual é o supremo propósito de Deus. Amanhã eu vou falar. Amanhã eu vou falar. Qual é o supremo propósito de Deus? E você vai ficar de boca aberta quando você entender qual é o supremo propósito de Deus. O que foi que Deus desejou antes que tudo existisse. E tem a ver com a tua vida. Você faz parte disso. Amém? Amanhã, no mesmo horário, mesmo canal, se o Senhor assim nos permitir, estaremos aqui para juntos continuarmos e encerrarmos essa primeira parte desse seminário, o supremo propósito de Deus, revelando aos irmãos qual é o supremo propósito de Deus. Agora olha para o teu irmão, sorria para ele e fala, irmão, eu entendi o que é a cruz. Diga, por isso, vou pagar a tua janta hoje. Diga assim, ganha quem paga primeiro a janta. Amém, irmãos? Fecha teus olhos. Pai Santo, te rendemos graça. Obrigado pela tua palavra, Senhor. E obrigado pela alegria do Senhor em nosso meio. Que o Senhor nos ajude a viver essa vida de cruz. Porque essa é a tua vida em nós. Que o Senhor nos ajude a entender que Cristo habita em nós. Está vivo. Está em nós. E Ele é a esperança da glória. E que nós possamos permanecer crucificados com Cristo. Para que não venhamos viver mais nós, mas Cristo viva a nossa vida. Porque só assim nós teremos absoluta certeza que viveremos uma vida de cruz e que faremos toda a vontade do Pai. Porque não seremos nós, será Cristo em nós. E Ele é o único que pode fazer toda a vontade do Pai. Ele é o único capaz de abrir mão de toda a sua vontade para fazer a vontade do Pai. Que nós possamos ter revelação disso. Que as escamas caiam dos nossos olhos, Senhor. E que nós venhamos entender a necessidade de vivermos uma vida de cruz. E que todas as vezes que nós formos egoístas em nosso comportamento e em nossa atitude, que o Teu Espírito nos faça lembrar desta palavra. E que nós possamos nos arrepender e voltar à cruz. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Assim oramos, extremamente gratos. Oramos no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Amém?